Oi, gente, boa tarde. Isso de discutir uma obra é uma coisa que, para nós, muitos pode ser comum, mas é muito estranho para outras pessoas que, por exemplo, não leem. Hoje eu escutei de alguém aqui perto que, quando eu mais ou menos contei alguma coisa do livro, eu escutei duas coisas. A primeira é de que, meu pai lia muito, mas eu não leio, não consigo ler, não gosto. Outra pessoa que disse, que horror, por que vocês leem coisas assim? Então, dá para a gente perceber como que definitivamente só não gosta de discutir leitura quem não está lendo. Eu quis falar dessa mensagem que quem lê, eu acho que é mais empático, mais... Imagina você, o quão interessante ou potente alguém que é capaz de se permitir destinar tempo do dia dele para ler uma outra história, não a sua. Acho que isso já é um superpoder. Eu tenho recebido de uma das meninas do grupo, ela escuta o áudio e ela vem me trazer o feedback dela. E ela analisa personagem por personagem, e eu acho isso, assim, um luxo, essa troca de alguém que está disposta a analisar o perfil do personagem. Ontem ela me trouxe uma coisa que eu não tinha pensado. Ela percebeu que o autor colocou que o George tinha fechado o casaco. E eu não me dei conta, ela disse. Tô achando que George pegou a arma porque ele fechou o casaco. Falei, gente, como eu não me dei conta disso? Então, além de tudo, ela ainda é meio FBI. Então, para a gente ver como o clube cumpre várias funções e então é um privilégio discutir leitura por aqui. O encontro de hoje, eu acho que ele é muito mais sobre o que a gente viu, então eu quero que a gente se escute, assim, e quem já leu. Ou já Eu ouviu. dessa vez escutei os áudios da Nídila e, nossa, a Nídila coloca uma emoção, né? Nossa, eu não tinha escutado do outro livro, né? Acho que escutei assim por curiosidade, mas esse eu li, eu escutei todos os áudios, né? E a Nídila coloca uma emoção realmente, assim, Nídila, eu adorei mesmo a, a escuta do livro, né? Achei muito. Tô falando da escuta, né? Só agora. Legal. Sabe que eu sou do tempo? Alguém aqui pegou uns disquinhos de vinil coloridinhos que tinham historinhas e era muito encantadora, assim, a gente viajava muito. Então, eu discuti com uma das meninas aqui do grupo, não me lembro. Não é uma prof de Bagé que está no grupo, e ela disse: no grupo dos infantis a gente tem muito livro contado e é muito emocionante. Daí eu fiquei pensando: será que não é essa aí a jogada? Será que o áudio não cumpre essa função de dar uma motivada, né? E eu acho que eu leio com emoção porque eu sou filha de uma pessoa. Vocês acham que eu sou emocionada? Eu sou emocionada é minha mãe. Então, minha mãe lia com muita emoção. Valéria, mas eu me emocionei. Quem escutou meu áudio hoje, eu não sei se percebeu. Eu me emocionei real. Teve um momento, assim, que eu chorei mesmo, assim, foi muito duro pra mim. E no penúltimo também. Ontem também, assim, teve um momento que eu falei, cara, como é que eu vou ler as próximas linhas? Como que eu vou ler isso aqui? E aí depois vocês podem me dizer. Porque em vários momentos eu fiquei na dúvida. Tô aqui só abordando essa fala da Valéria de emoção. Eu fiquei na dúvida se eu tenho que ser só uma leitora de palavras e frases, se essa é a minha função, ou se em algum momento eu posso transbordar assim, porque eu fiquei muito em dúvida. Em vários momentos eu pensei, Nítila, aqui você é só a, a transcritora de palavras, você não pode se emocionar. Boa tarde. A primeira experiência que eu tive de escutar, eu nunca tinha escutado um livro, foi a primeira experiência, assim, e aí acessei o livro pelos áudios da Nídila também. Achei muito legal, assim, foi uma experiência bem legal. Mas aí, já aproveitando e respondendo, eu acredito que tu precisa e deve transbordar o teu sentimento ao ler o livro, né? Como eu não li o livro, eu só escutei, em alguns momentos eu fiquei me perguntando, será? Fiquei curiosa até. Será que eles têm esse sotaque? E acho que tu fez isso com maestria, assim. Eu acredito que tu deve, né, seguir na mesma linha, assim. Eu acho que a gente espera isso, porque senão poderia ir a ler, né? A gente espera, eu acho, também ter o entendimento e a emoção de quem está lendo. E eu não vivenciei, mas quem vivenciou as novelas de rádio, eu acho que é quase isso, né?
de estar ali escutando, e o personagem tem também, né, lá na novela de rádio provavelmente tinha emoção, e tu consegue trazer essa emoção através da tua leitura pelo teu entendimento e o que te toca. E isso por horas também nos faz pensar, né? Por que achei muito legal a parte do cabelo que tu diz, não, para, eu não tô dando conta dele passando a mão no cabelo. Algo do tipo, tu fala. Ali eu tava em pânico. E aí eu acho que nos traz isso também, né? Porque cada um, eu acho que o Antelmo disse isso na última reunião, né? Não somos nós que lemos os livros, e sim os livros que nos leem, né? E por horas eu te conheço, mas para quem não te conhece e escuta, também passa a te conhecer. Eu acho que é muito legal. Eu acho que tu tem que imprimir, sim, as tuas características e as tuas emoções, porque senão se torna só mais um áudio, né? E não é um áudio qualquer, faz parte do clube, faz parte do teu entendimento e da tua emoção e como o livro está te lendo, né? E isso faz com que a gente se aproxime também. E querendo ou não, isso também é o objetivo do clube, né? Aproximar pessoas. E no livro Por Horas, eu acho que isso trouxe muito forte sobre o fato de que por horas a gente só quer sentar e ser escutado e conversar e se aproximar, né? Então, eu acho que é super importante. Achei uma experiência bem legal. E aí, eu acho que a Sheila falou também no nosso último encontro. Eu escutei e fui fazendo outras coisas enquanto eu escutava. Então, acaba que nessa correria que a gente vive, nos ajuda a otimizar e ter o acesso ao material, né? Achei muito, muito válido. Eu estou aqui trabalhando no aparelho de limpeza e estou aqui conversando com vocês. É bem isso. Eu consigo trabalhar enquanto ouço os livros. Eu achei isso genial, fora a questão da inclusão, né? De pessoas com TDAH que às vezes têm dificuldade em parar para ler uma obra físicas, né? E aí você consegue estar em movimento e ler ao mesmo tempo, porque é isso, né? O acesso à obra. E eu acho que sim, Nítila, transbordar. Porque eu achei assim, é genial, porque não é uma IA lendo, é um ser humano, é uma pessoa. E a emoção, ela também comunica, né? Então não é só a palavra, não é só a história, não é só a narrativa. A emoção também comunica, o tom de voz, a pausa. Gente, silêncio comunica tanto. Quando a Nítila faz aquelas pausas, eu faço as pausas junto com ela, a gente fica nós duas, assim. E às vezes ela suspira. Gente, é incrível, assim, a comunicação, ela se torna muito grande, sabe? É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Então, sim, transborde. A minha dúvida com relação a ler ou não, talvez ela passeie um pouco sobre aquela discussão de se uma leitura em áudio é também leitura. Lembra que eu coloquei ali que alguns críticos têm feito essa discussão? Então, talvez seja um pouco do meu preconceito de pensar aqui, será que se você não está lendo no papel, você está lendo? Ou está só, nesse caso, recebendo a minha leitura, né? Então, confesso que eu posso estar sendo um tipo de preconceito e veja, nem é de eu não quero receber a opinião do outro, será que eu deveria entregar para o outro a minha opinião já na leitura? Em compensação, eu penso que todas as vezes que você entra ou não num clube de leitura, ou entra e experimenta, também está ligado, a permanência está ligado a concordar ou não com o estilo com que aquele grupo funciona, se conectar ou não com aquele grupo, com as pessoas, com o próprio mediador, né? Porque apesar de a minha função aqui como mediadora é dar voz para as nossas leituras e percepções, mas automaticamente eu acho que assim como um terapeuta, nós não somos totalmente imparciais. Alguma coisa do indivíduo acaba ficando, dando características para esse grupo. Em algum momento eu me acalmo e penso que essa leitura, a minha emoção pode acontecer, porque aquele que não curtir não vai ler. Né? Aquele que achar que não é bom passa direto, né? Vai só ler o livro. O grupo, né? Todo mundo é livre para ficar, para permanecer ou não. Sim, eu acho que gente com pouca emoção, talvez porque guarde muito, né? E eu acho que a gente transbordar tem a ver com isso. Eu estou muito à vontade para sentir esse mundo. Eu estou muito à vontade para viver o mundo da maneira como ele se apresenta. E, inclusive, eu estou muito à vontade para errar, né? Eu estou muito à vontade para experimentar, para testar. E automaticamente eu estou muito à vontade também para mudar de opinião, para dizer que errei, para dizer que me enganei. Eu não sei se a tua pergunta foi retórica, mas eu só queria contribuir em relação se escutar é ler, né? Eu também fico um pouco em dúvida, como eu falei, foi minha primeira experiência. Eu acredito que são experiências diferentes.
Eu acho que o que a leitura, né, com os olhos, vamos dizer assim, nos traz é um pouquinho diferente do que a escuta. Eu acho que são experiências diferentes, mas e consequentemente nos trazem pontos diferentes, assim. Mas em não poder ler, eu acredito que todas são experiências válidas, mas eu acredito que uma não substitua a outra. Como tu disse, né, na questão de que tu te emociona. Então, se eu fosse ler sem a tua interferência da tua leitura e da tua emoção, talvez eu não iria me dar conta, não iria me emocionar com aquele ponto específico da leitura, assim. E são experiências diferentes, porém ambas são experiências válidas, né? Porque eu acho que a leitura nos traz muito mais que isso. É tu viajar naquele universo daquela história, e como tu disse, né, a questão que a Sheila falou de identificar cada um dos personagens. Eu acho que a escuta, acho que a leitura te traz uma questão de vocabulário, de gramática, que talvez, não tenho certeza também, o escutar não vá te deixar tão atento a isso. Mas acho que ambas são experiências, eu gostei bastante, assim. Porque eu vou te dizer que eu não teria tempo de sentar e ler, mas me deu a oportunidade de escutar a história, que é muito, muito legal também. E como tu disse, né, a gente é um pouquinho emocionada, eu não consigo também não olhar para o personagem, não trazer isso para a questão da nossa vida e aprendizados e etc. E o escutar nos permite tudo isso. E eu, como sou uma defensora de qualquer leitura, né, e não faço parte daquele grupo que diz, você está lendo tal coisa, e eu tenho aqui desafios, volto a acho que eu estou sempre muito falando da minha experiência, mas, por exemplo, um dos meus meninos joga RPG e lê muito sobre RPG. E ele sempre me desafia a pensar se isso é leitura ou não. É uma discussão que é muito familiar para mim. Me incomoda que seja leitura em vários momentos, porque está bebendo de que fonte? De uma fonte que eu discordo, que é um jogo, que é, né, muita mitologia, mas ainda é leitura, ainda lê construção, ainda lê texto, ainda lê novas palavras. Então, como uma defensora de qualquer leitura, eu tendo a questionar se entre ler e não ler e ouvir, então é melhor ler. E eu ainda acho que quando a gente escuta uma história, tem a oportunidade de se contaminar por ela e, quem sabe, corre o risco de, no próximo livro, tentar ler. Sim, Bruno, um dos meus incômodos é esse. Eu não estou entregando aqui uma versão que talvez não seja do autor, porque aí tem pensadores que estudam sobre a leitura e que dizem isso, que uma parte o escritor faz e ele entrega a outra parte para o leitor. Então, ele traz uma versão e o leitor vai trazer a dele, vai construir o que ele entendeu. Então, é uma outra parte do livro, fica por conta de quem leu. Então, esse é o meu incômodo. Será que o autor queria dizer isso? Será que é isso aí mesmo? Então, é uma discussão, mas acho que a gente vai continuar pensando sobre isso, assim como nós, esse mês, eu falei ali no grupo que a coordenação do evento, do clube de leitura, não está toda convencida, está dividida entre contar quais são os próximos livros até o final do ano, ou não abrir, né? E a gente já tem ali um perfil pronto de quais obras a gente vai abordar. E como mais da metade acha que a gente deve só nesse encontro contar qual é a obra, a gente acaba também trabalhando com essa questão do suspense e da surpresa. E aí uma das meninas me disse assim, que ela gosta da surpresa e que ainda que ela tenha lido, ela vai ler de novo com essa proposta do clube. Então, falei várias coisas, mas para a gente já ir norteando também sobre a organização do grupo, né? Vou abrir um ponto de discussão, para a gente, para todo mundo se sentir convidado a falar, e até porque eu acho que era bem importante. Acho que dá muita interpretação esse final. Eu queria saber qual foi a sensação da última palavra, na última página, quando eu terminei. Assim. A crise existencial é gigantesca, né? Sim. Quem já terminou o livro aí, vamos entrar em crise existencial coletiva. O livro é muito bom, né? Não vou dar spoiler. O livro é muito bom, o final é bem surpreendente, choca um pouco, né? Não traumatiza, mas dá uma baladinha, é bem provocativo, a gente fica com aquele vazio, com aquela provocação, e a gente fica pensando, eu já pensei tanto, gente, eu terminei de ouvir o último áudio hoje de manhã,
E eu tô até há poucos minutos atrás, ainda estava pensando e mastigando ainda, sabe? Eu tô digerindo, na verdade eu tô ruminando, né? Porque eu faço um pouquinho de digestão, volto a mastigar de novo. Então tô digerindo, é um livro maravilhoso. Para começar, aqui eu me surpreendi de todas as hipóteses. Para o final, foi a que eu não cogitei. Então, não sei dizer, não é um plot twist, não, mas é bem pouco provável, assim, a gente poderia dizer, né? Eu já chorei só de ler a Amizade. Ah, eu também. A Amizade deles bem. Eu também. Ali no início, e aí a dependência do Lenin. E a gente projetem isso nos nossos dias, porque a gente tem essa necessidade em alguma esfera, que a regulação, né? Os neurodivergentes têm alguma coisa para se regular, se autorregular. E o que, que a gente faz? Cada um tem a sua. Então, alguns com a comida, talvez essa comparação seja muito tosca, mas me pareceu válida. Ali, logo no início, quando eu percebi que o Lenin tinha necessidade de ter uma coisa macia para carinhar, aquilo já me emocionou um pouco, sabe? Uma dependência de ter um afeto, que aí a gente já vai levar para aquela questão, é uma falta de afeto, né? É querer ter alguma coisa muito, algo muito legal, ali me emocionei. Depois, sim, a necessidade do Lenin de ver materializada, de escutar várias vezes o roteiro do futuro, o roteiro de um futuro calmo, o roteiro de um futuro colorido. Fala de novo. É quase como se ele fosse a leitura do final do dia que os filhos da gente fazem, né? E o Lenin pedia. E aí me emocionava, eu acho que pode ser isso também, Verônica, me emocionava a paciência do George de fazer isso. Apesar de toda a brutalidade, porque num dos encontros aqui, uma das meninas assim deixou parecer um incômodo com a grosseria do George. E aí naquele momento eu pensei, mas será que o George é só isso? E eu tive a impressão que o George tinha uma paciência que às vezes a gente não enxerga os pais tendo. Por mais que ele agredisse com palavras, em algum momento, o Lenin, com frequência a gente assiste pais que não cedem ao convite do filho, por exemplo, para ir brincar lá fora, para ler uma coisa para ele. Fala que vai depois, agora não, faz sozinho. O convite, o pedido do Lenin para escutar novamente, e o George acatava. Então, aquilo me emocionou muito em vários momentos, como ele tinha paciência de dizer, sem ser sangue dele, não é, gente? Ainda tem mais isso, que eu acho que é muito fácil você ser legal com quem é seu, né? Com quem é cativo seu e com quem não é. Eu estava pensando como falar né, que tu propôs, assim, de falar da última página, né, mas sem dar spoiler, né, já que tem quem não terminou ainda, né. Lá nos primeiros áudios, assim, eu logo me dei conta que era a razão e o sentimento, né, personificados em duas pessoas distintas, né, fazendo um grande apanhado, assim, né, de todo o livro. Me pareceu, assim, que eles funcionavam super bem juntos e quando tinha interferência do externo, estragava, né, o Lenin estragava tudo, né? Que O, amor! o sentimento estragava tudo, né? Tanto é que o Jorge sempre dizia, né, fica quietinho, não te mete em confusão. Aí eu fiquei, claro, que nem a Bruna falou, né, a gente fica o tempo todo linkando com as questões da vida, enfim. E então, para mim, ficou muito claro, assim, que o sentimento totalmente estrambelhado, né? Totalmente tátil, né? Perceptível, assim, do macio, né? Do sensorial, né? Então, e a razão ali, né? Sempre puxando ele, né? Dizendo, né? Não, na verdade, é o externo que estraga tudo, assim, né? Que estragava até querendo se meter no sonho dos dois, né? Porque o Lenny falava do sonho e os outros já queriam se incluir naquilo, né? Então, para mim, ficou muito claro, assim, que a questão é dual, né? Da dualidade
da gente, né, de nós sentimento e de nós razão, né? E daí, claro, o desfecho, né, tem um desfecho, né? Mas para mim ficou muito perceptível isso, assim, da briga, né, da nossa briga interna com o externo, né, que o externo está sempre nos puxando, né, sempre nos desafiando, e a gente ali, né, às vezes pendendo mais para o sentimento, às vezes a razão, né, puxando, e para mim o livro é bem isso, assim, dessa briga com o externo, né, a gente com o externo, com as pessoas, com as situações, com a vida, né, com o mundo. Muito real isso, hein? E eu, como emocionada, fico pensando com a sua fala, Valéria, que então até a grande emoção, ou dar espaço tanto para emoção, em alguma medida também. Dizer que, bom, a gente já sabe que os extremos não são o ideal, a gente, né, tá sempre caminhar para o ponto de equilíbrio. Bruna. Eu queria, né, aproveitar e fazer esse link, não sei quem que falou, acho que foi a Verônica, em relação à questão deles olharem para o futuro, né? E tu sabe que isso lá, enquanto eu escutava os áudios, é uma das coisas que principalmente me chamou a atenção, que eles falaram em algum momento, eu até anotei, a gente tem futuro. Eu achei, assim, muito forte, quando ele fala assim, não, a gente não é que nem os outros, entendeu? A gente tem futuro, porque a gente tem um ao outro, e que a gente não precisa ir no bar, lá, procurar por alguma coisa, assim, então eu achei isso tão impactante, né, que muitas vezes é a gente viver na esperança de termos futuro, né, e se isso não é simplesmente a vida, independente de como o livro vai transcorrer, como a nossa vida vai, e como vai ser o desfecho da história, né, é tão lindo a gente pensar que a nossa vida por horas está baseada nisso, né, no sentimento de que a gente tem futuro. Nossa, eu achei assim, me emocionou o fato deles conseguirem um no outro, que é isso que a Valéria falou, né? Ali os dois juntos funcionando muito bem, entenderem que aquilo é um futuro e reforçar isso, né? De que existe uma esperança, mesmo que a realidade deles talvez não nem fosse tão palpável essa esperança, né? Sendo que não caminha, né? Nesse, enfim. Também não quero falar um pouquinho, né, mas eu acho que é isso, assim, eu fiquei muito tocada, assim, por esse fato, sabe? E tu sabe que durante, até no outro encontro, quando falaram, a gente falou um pouquinho sobre o livro, já me remeteu a um episódio que eu olhei de um seriado, olha, nada a ver, mas eu vou falar, porque eu tô pensando sobre isso desde então. Eu estava assistindo uma série de médico, assim, e aí eles atendiam pessoas, e aí é como se fossem os personagens, o episódio, que chegam dois senhores, um cuidando do outro, mas aí os dois bem adoentados no hospital. E aí ali a equipe médica de enfermeiras, né, dão a indicação de que eles fossem procurar, tipo, uma casa de repouso, porque, de fato, nenhum mais teria condições de estar cuidando um do outro. E aí nenhum se coloca muito nessa disposição, por quê? Porque quando um deles ficou doente pela primeira vez, o outro cuidou. E aí, quando o outro ficou doente, aí ele dizia assim, que eu não tenho agora como eu ir para uma casa de repouso, porque eu me tornei a razão da vida dele. E agora que ele não pode mais cuidar de mim, se eu for, além dele estar doente, ele ainda vai perder a razão da vida. Então, querendo ou não, eu sempre me remeteu muito a esse episódio, que é a dinâmica dos dois, né? Muito que era mais só de um lado, mas como também eles tinham essa interdependência, assim, de vivenciar e de manter a sua relação, né? Mas é bem impactante o final. A Nidila lê. Aí tu lá. Gente, mas... Fiquei surpreendente, eu fiquei com o sentimento de ser surpreendente o final. E aí a gente não pode falar muito, né? Mas não tem como falar sem dar spoiler, assim, porque eu fiquei muito agarrada na esperança, da certeza, entendeu? E aí, quando o livro transcorre nesse sentido, assim, é bem o que tu fez, né? Meu Deus. Enfim, eu fiquei com o mesmo sentimento que tu, talvez, Nidila,
Razão existencial, a Sheila colocou, e eu ia convidar, assim, Bruna, quando você trouxe esse episódio, me deu uma sensação de que limitou a essas condições. E aí, também, sem expandir muito, e a gente não tira a esperança de alguém. Porque, às vezes, é só ela que a pessoa tem. Então, tantas vezes, numa relação, a gente tem que se lembrar disso. Né? Não tira de alguém aquilo que ela pode ser a única coisa. Assim como não tira a sensação da doença. A pessoa é doente, você diz, você não é. Calma, você não sabe no que é que a pessoa está se apoiando para viver, para seguir os dias, para ter uma jornada. E aí, como mãe, a gente, às vezes, devesse aprender a fazer pequenas projeções, né, de futuro. Vamos fazer... Porque a ansiedade da gente... Nós aceitamos não falar do livro, por que nós temos que saber toda a programação dos livros? Por quê? Porque eu era uma que queria contar, né? Assistindo os grandes clubes que começam, te oferecem, você vai comprar esse clube agora, os 12 livros que a gente vai ler são esses. Eu fui convidada a pensar pelo restante do grupo por que a gente tem que saber sempre o próximo passo e a gente não pode aguardar para viver isso na trajetória? Por que a gente não pode sonhar? Né? E a gente pode ir sonhando com pequenos futuros. E aí vence aquele futuro, vamos para o próximo, vamos para o próximo. Eu queria só fazer um gancho com isso que tu falou, que foi algo que eu aprendi faz pouco tempo, e eu fiquei impactada quando a pessoa me falou que foi uma psicóloga. E temos psicólogas aqui, né? Talvez possam corroborar essa informação ou não, mas uma amiga minha que é psicóloga me contando, quando ela fez estágio, uma das primeiras sessões que ela fez, chegou uma pessoa, acho que era esquizofrênica, ou não sei se tinha alguma doença nesse sentido, com delírio, assim, né? Tinha uma pessoa acompanhando ela e coisa. E o primeiro ponto que ela fez aí da intervenção foi tentar tirar ela desse delírio. E aí ela disse assim, de cara já como é que chama a pessoa que tá ali com ela, acompanhando acompanhante. Não, cuidador? Supervisora. Ah, tá. Depois disse que falou para ela que a gente nunca faz isso, e eu trouxe isso para a vida, que como muitas vezes a gente quer tirar a pessoa daquele delírio, e talvez nem é um delírio, assim, associado a um CID, vamos dizer assim, e como isso é ruim para quem está sendo podado nesse sentido. Porque ela diz que a única estrutura emocional e psíquica que a pessoa tem é o delírio. E aí, se tu tira ela desse lugar, é como se tu, tirasse o chão dela. Então, tu nunca pode trabalhar no sentido de... fazer isso, né, de tirar. Eu, por exemplo, a minha avó tinha Alzheimer e ela via muita coisa, né? Olha lá, tem um bicho subindo, tá pegando fogo e tem água. E como assim nós, como família, sem saber disso, por isso até que eu tô compartilhando, porque foi um aprendizado mesmo, sabe? A gente fica nesse anseio de trazer a pessoa para a realidade, e isso vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, só para fazer um parênteses total, assim, porque eu me lembrei dessa questão, e para mim foi um super aprendizado, assim, nessa questão da gente ter essa necessidade de trazer a pessoa para uma realidade que é nossa, quando, na verdade, o que está sustentando ela, psiquicamente, emocionalmente, é, entre aspas, o delírio, que nem no livro A Perspectiva de Futuro, né, essa questão sensorial também, né, que ele tinha de apalpar e buscar isso, assim, e eu achei, assim, que como isso é pouco falado e como a gente tem esse anseio de trazer para a nossa realidade baseado na nossa expectativa, né? E aí, isso que tu falou, eu vivencio isso, essa minha dupla aí, eu formo uma dupla com meu menino, que tem 7 anos, que ele tem um atraso de fala, e eu nem posso falar, senão eu vou chorar. Então, assim, a gente como mãe, como dupla, a gente vivencia isso o tempo todo, porque ao mesmo tempo, né, eu entendo as dificuldades e as limitações, e aí eu tenho a preocupação, né, dele não sofrer, na escola, questão do aprendizado, né? Mas, ao mesmo tempo, aceitar que é desse jeito e que tem que ter paciência, que é um processo. Então, assim, como o tempo todo a gente está vivenciando isso, né? Esses sentimentos à flor da pele, assim, e mesmo sem saber qual é o caminho, né? A gente acredita num caminho e segue. Então, hoje eu já consegui tirar muito... essa questão da expectativa que ele deve ser como alguém. Não, ele é quem ele é. E os avanços que ele tem é baseado em quem ele era ontem, e não como os coleguinhas estão, como a minha outra filha foi quando ele tinha essa idade. Então, eu acho que essa necessidade de enquadrar dentro do que a sociedade também espera, né, e os marcos aí de uma criança pelo desenvolvimento, também nos trazem para todas essas questões. E aí, Valéria, eu acho que por isso que eles funcionam muito bem os dois, porque eles já entenderam
o funcionamento deles, e eles não estão baseados na expectativa de quem eles poderiam ou deveriam ser. Eles estão apenas com uma relação, na certeza de que eles conhecem quem eles são e eles vão se apoiar baseado nisso, né? Cada um entende a sua responsabilidade, o seu papel. Mas quando o pessoal olha de fora, tem muita expectativa, muita fala, muitas coisas envolvidas, assim. Então, eu vivencio um pouco isso com o meu menino, assim, muito especificamente por causa do atraso de fala. Ele tem um atraso bem significativo, ele está com 7, já vai fazer 8. Então, eu consigo relacionar muito com isso, assim, e vivenciar e sentir todos esses sentimentos, essas emoções, né, baseado nessas expectativas, porque, querendo ou não, é a expectativa do que é a escola, né, ele deveria estar no marco, ele deveria estar, ele já deveria estar, blá, 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 e a gente funciona bem, eu e ele, cada um eu mais, né, porque ele é bem pequeno, já entendi a dinâmica, e seguimos firme aí, mas eu consigo ver muito essa minha duplinha aí. E essa relação, que eu acho que a gente pode sentir em várias situações, tem que, se é que ajuda, acho que ajuda toda vez que a gente vai se relacionar, reforçando o que você está falando, né, Bruna, que até para a gente se entender, cada um de nós se apoia na verdade ou na realidade que é capaz de suportar. E aí, enfim, dá para pensar em várias outras coisas, né? Por que alguém perde a memória? Aí entra a questão dos traumas, né? Alguém esquece, aquele indivíduo que esquece dos traumas, esquece na intenção de apagar. Então, pensem assim, quantas limitações estão totalmente a favor da gente conseguir regular uma dificuldade nossa. Seja no formato do Lenin, dos nossos Lenins, mas seja com a gente mesmo, porque que ilusão. Eu tenho uma colega que diz assim, limitação aparente. Então, fulano é deficiente, ele tem uma limitação aparente. Olha que incrível isso. O que significa que todos nós temos as nossas, só não são totalmente aparentes. Isso nos coloca num lugar de realismo, né? Então, assim, todo mundo tem uma limitação, só que as de uns aparecem mais, as outras a gente consegue mais esconder. Em uma das casas que eu trabalho, tem uma senhora que fez 100 anos no final do ano passado. Eu sou faxineira, mas lá eu faço a faxina todas as sextas-feiras e também aproveito para dar banho na avó, trocar a roupinha dela, botar fralda e tudo mais. Porque são duas idosas, ela e a filha dela. E a filha dela também tem idade avançada e problemas de saúde, né? Então, aproveito para auxiliar nisso. E tem momentos em que essa senhora de 100 anos, a cabeça dela cria coisas, né? Por exemplo, teve uma vez em que ela estava muito agitada e o marido dela, né, que era rei, enfim, tem uma parte lúdica na coisa. O marido dela, que era rei, gastou tudo e estava incomodando ela, pedindo dinheiro emprestado para ela. E aí ela me disse o seguinte, ela estava muito agitada, e ela disse assim, se ele vier aqui, diz para ele que eu não moro mais aqui. Então é bem isso, né, como a Bruna colocou. Não adianta tu dizer, não, isso não existe, vó, você não tem marido. Né? Então eu olhei para ela e disse, vó, fica tranquila, que se ele bater aqui, eu boto ele para correr a cabo de vassoura. A vassourada, não te preocupa, tá? Que ele não vai mais te incomodar. Cada um de nós cria a realidade que é capaz de suportar. Então assim, também tem a ver com a gente. A gente, às vezes, olha só como a gente também cria. E uma das perguntas era isso, assim, qual é o nosso sonho? Qual é o nosso sonho anestésico? Dá para dizer que eles sonhavam de forma anestésica? Dá para dizer que o sonho que Jorge narrava era uma anestesia para os dias de Lenin? Dá para dizer que os outros peões ficaram sedentos quando viram o sonho dos meninos? Para mim ficou muito claro assim que todo mundo queria sonhar aquele sonho. Aquilo era muito precioso, né? Porque ninguém sonhava, a realidade é muito dura. Aí chega uma pessoa com uma coisa preciosa, dessa com um sonho na mão, imagina. E simples, né? Precioso a ponto de ser nada, que a gente estava querendo dizer aqui. Eles queriam um mínimo, e aí esse é um convite para pensar no nosso sonho. Um mínimo de dignidade. Vocês perceberam que tinha uma hora que eles diziam, e agora, por fim, o próprio Carlson,
começou a dizer assim, esse sonho é real, sim. Pô, imagina ter um lugar e uma vaca e uma galinha e poder sair sem pedir autorização. Essa liberdade também, então não é só possuir. Vamos trabalhar só 6 horas no dia. Gente, é isso, assim, para mim, o autor, realmente, a gente não, como você vai ignorar uma potência de um autor desse? Ele colocar para a gente coisas tão preciosas para os dias de hoje. Eles queriam um mínimo, mas nós estamos vivendo situações como essas, e aqui nem é discutir qual é o ideal, mas é que todo mundo quer, em alguma medida, buscar um sonho que dá conta para suportar a sua realidade, que é anestesia. E aí eu convido vocês a pensarem, vou repetir, qual é o sonho que tem anestesiado vocês? E a gente cria os nossos. Certamente vocês também têm uma realidade para a gente lidar com os filhos. Vai falar isso, quem tem filho não fica pensando, eu fico. Daqui a pouco essa fase passa, daí eu já vou conseguir não sei o quê. Comigo mesmo, daqui a pouco, tal coisa passa. Gente, eu falo coisas para mim. Se vocês não falam, eu vou convidar vocês a falarem também, que é bem interessante. Eu e Valéria, que viajamos tanto na maionese dentro do sistema de bibliotecas, eu ia falar isso lá no início. Quanto a gente não cria, quanto a gente não começa a criar imagens de sonhos lá do futuro para a gente acreditar nele. E que talvez uma parte seja possível, mas em vários momentos a razão e a emoção ficam entrando e saindo do jogo, dizendo, tá, mas essa aqui é a parte que não dá. Mas vamos melhorar aqui, né? Ou também permitir que alguma coisa não funcione e ir ajustando. Chamou a atenção que todos queriam sonhar, mas até o peão, né, que era preto e que em algum momento resistiu a sonhar. Vocês perceberam ali que eu não vou sonhar, não vou sonhar, não vou sonhar. De repente ele, olha, mas olha, se der para eu ir, assim, eu até vou. Então, todo mundo eles tinham dinheiro e não tinham ousado sonhar, perceberam isso? Um deles, o Carlson, tinha dinheiro para comprar a terra toda, mas o sonho ele não percebeu. Olha só que leitura é essa, quer dizer que nem todo mundo consegue sonhar, gente. Me ocorreu isso agora. Nem todo mundo consegue sonhar. Então, quer dizer que sonhos... Claro, porque o preto, ele tinha uma solidão, e esse é um outro ponto que eu anotei, não sei se vocês pensaram, uma pessoa que usa a solidão como proteção. Então, até uma proteção para a minha vida, uma proteção para a não convivência, uma proteção para o não sofrimento, a solidão como anestesia da convivência. Isso também fala dos nossos dias, a solidão de não me relacionar. Fico na tela porque é mais fácil do que me relacionar. Fico aqui reclusa porque é mais fácil me relacionar. É mais fácil do que sonhar. É melhor eu ficar sozinha do que eu sonhar algo que de repente eu vou me frustrar? Ou é mais fácil ficar sozinha e reclusa atrás de uma tela para não ter que sonhar algo que eu vou ter que me envolver para realizar? Que eu vou ter que me reconhecer para realizar? Que eu vou ter que me olhar para realizar? Porque percebam que até para sonhar eles tiveram que usar as suas dificuldades, né? Era um sonho em que o Lenin teria o seu afeto. Tu falaste essas últimas palavras, eu lembrei daquela frase: o sonho que se sonha só é só um sonho, mas o sonho que se sonha junto é realidade. Foi isso que eu lembrei. A importância dos nossos cúmplices, né, Cláudia? Que a Claudinha foi minha cúmplice em alguns momentos, no momento que eu trabalhei com ela, mas ela ainda é minha cúmplice quando a gente posta alguma coisa, a gente discute, ela é minha cúmplice no crochê, e aí falando isso, eu estou convidando a gente sempre a pensar quanto é interessante termos pessoas que sonham conosco, que imagina quão solitário sonhar algo que não tem ninguém nem para botar um pouquinho de adubo no seu sonho, né? Não tem alguém para conseguir promover que você se anestesie junto. Que o Jorge teve essa participação, assim, em manter o Lenin. Porque, convenhamos, gente, o Lenin foi muito longe, não podemos negar que foi com a parceria de Jorge, que foi com a doçura de Jorge. Eu consegui ver essa doçura de Jorge, até quando ele dizia, eu não sou louco, Jorge não gosta que me chame de louco, que ele diz que eu não sou louco. E mesmo até o final ele dizia, você não é louco.
você não é louco. Então, a autoafirmação, o quanto Jorge foi determinante na trajetória de Lene, o quanto a gente precisa de pessoas que nos digam assim, não tá viajando tanto. Algumas coisas que eu anotei que a gente poderia ter entrado numa discussão, Jorge tinha outra escolha pra gente pensar. A maneira como Jorge lidou era cruel? Era de amor? Era de misericórdia? Em algum momento se assemelhou ao que Slim fez com os cachorrinhos? O que foi feito com o cachorro de Carlson? Em algum momento isso é diferente? Será que a gente deveria separar, né, o mundo, o animal de nós mesmos? Deveríamos separar? Sim, deveríamos. Não, não deveríamos. A razão deveria vir em várias situações. A emoção, ela às vezes nos cega também. Quase que dá para dizer que a emoção nos cega. Que não dá para viver só de emoção. Assim como a gente precisa do sonho para anestesiar, viver só de emoção também não funciona. Então é por isso que a gente, enquanto é criança, o mundo da fantasia ele nos serve, né? E serve muito. O mundo da fantasia é tudo que a gente precisa enquanto é criança. É péssimo assistir pais que querem podar as crianças de serem crianças, de viverem as suas fantasias. E acontece, você já deve ter assistido pais que tolhem os filhos. Ai, não é isso. Ai, nem vou permitir, sendo que a fantasia ela é importante na construção. Então, assim como a fantasia é importante, a razão precisa chegar, porque senão só de emoção não se vive, né? Então, pensar que os sacrifícios que foram feitos, né? Como a gente trata quem perde a utilidade, a história do cachorro que foi sacrificado, e isso já nos leva lá também para o velho e o mar. Por que a ideia da casinha com coelho foi tão magnética? A gente já falou, né? Do sonho necessário para aguentar a rotina. A frase que deu nome ao livro. Os planos mais bem traçados de ratos e homens frequentemente dão em nada. E aí a gente lembrar que o Crocs, que é o cocheiro negro, isso também é um ponto que me chamou muita atenção quando ele dizia: ninguém consegue, várias pessoas chegam aqui com esses mesmos sonhos e não conseguem. Inclusive, eu que leio muito, vejo esses sonhos nos livros com frequência. Ninguém consegue. Aquilo me chocou um pouco de pensar assim, dá uma olhada aí, Nídia, você não está sonhando coisa que não vai chegar também. Essa frase foi muito boa, né? Todo mundo chega aqui com a cabeça cheia de terra. Todo mundo tem um sonho. A Alice falou do sonho americano, né? Que foi pontual naquela época também, que as pessoas perderam o que tinham, suas posses, e sonhavam com uma posse. Essa coisa de precisamos ter um espaço para nós, precisamos ter uma coisa para os filhos, precisamos ter a coisa ter terra na cabeça. Ela é muito forte para todo mundo. Os pais querem dar, a gente também quer ter. Então, não consegui, gente, desassociar Ratos e Homens da nossa vida. Eu acho que ele é um clássico. E aí a gente já escutou assim, não vamos ler, por que os clássicos? Cada vez que eu leio um clássico, eu me rendo a ele dessa maneira, eu fico totalmente dizimada. Porque a sensação que eu tenho, e eu como escritora, que já escrevi outros, né, que já escrevi 3 livros, estou aí no 4º e o 5º, fico pensando assim, quanto a gente é mínimo frente a um autor de clássico, que consegue, com tão poucas páginas, levar a gente para discussões tão generosas, tão profundas, que conectam tanto conosco, que nos dão liberdade para poder viver e chorar, porque a gente... Atemporais. Imagina que esse livro foi escrito há 90 anos atrás, é isso, né? Há quase um século, e ele conseguiu promover uma discussão tão real, tão pontual para os nossos dias. É loucura, eu achei. Até que ponto a gente consegue criar o nosso destino? Até que ponto a circunstância? Porque aquela desgrama daquela mulher me surge para quê? Para que o Lenin estava contido, o Lenin estava funcionando bem, ele estava indo bem, me surge. Se não é um cramulhão, se não é uma coisa ruim para atrapalhar tudo, né? A gente consegue projetar o futuro através das nossas ações. Será? Será que as circunstâncias não acabam por incidir?
e convidar a gente para mudar os planos? E aí entra aquilo que a gente falou no primeiro encontro. Será que o orgânico, ou o quanto a coisa da flexibilidade do bambu, a gente não precisa ter para poder ir lidando com a vida? Não deu aqui, vamos mexer, não dá para quebrar, né? Vamos ser mais flexíveis para não quebrar. Uma coisa que, vamos ver se vocês pensaram. Qual o nome da mulher do curling? Não foi dado nem nome para miserenta. Eu aqui quase que poderia dizer que ela era o Cramulhão mesmo, porque ela nem nome não teve. Se ela não tivesse tido o fim que teve, assim, o final que, né, que rolou, a gente poderia dizer que ela veio como fantasma, né, gente? Mas, assim, como também não se emocionar com aquela última narrativa dela? Ela também tinha sonhos, ela também queria. Não tinha, não tinha nem nome, ela não tinha espaço naquele lugar. Ela também tinha vontades, ela também tinha opiniões. Aquele marido também era ruim para ela, mas ela não existia. Então, assim, muita coisa para a gente discutir, dariam mais encontros. E por que a gente discute tanto, né? Eu acho que é para que a gente saia daqui com isso fervilhando, para que a gente possa contar isso depois em outras conversas, tenha repertório. As pessoas mais interessantes têm mais repertórios, né? As pessoas mais interessantes nem são somente as que têm conhecimento, mas as que têm história. Eu acho que isso nos leva para a sabedoria. Fiquei pensando, é Verônica que é a nossa, que trabalha com cinema ou com fotografia? Não me lembro, Verônica, exatamente, ou com teatro, uma arte dessas, vê se é, me diz. Mas o quanto tudo a gente precisa desse repertório para poder, da arte a gente precisa para... Essa semana eu postei uma frase que é: você não chora nos seus dias, você não chora no trabalho, você não chora no seu dia a dia como, sei lá, como mãe, como esposa, daí você chora lendo um livro, porque a arte te permite chorar. E aí tem gente que se sente idiota chorando junto de uma arte, mas veja, é a arte que te liberta para ser aquilo que nem nos seus dias você não é. Então a gente precisa de arte para poder fazer essas reflexões. Verônica é roteirista e contrabaixista. A arte transbordando, né, Verônica? Então, assim, certamente é alguém que viaja aqui com a gente também, né, e a mente também ousa muito. Então, as reflexões é para a gente levar isso para os nossos dias e abrandar os nossos dias, mas também incrementar os nossos dias. Porque eu gosto muito de uma fala da minha mãe que é: eu uso o exemplo para educar vocês, para que vocês aprendam com o exemplo do outro, não precisam aprender com a própria experiência. Então, isso é muito útil, eu acho. Não preciso errar. Não preciso ver uma coisa comigo acontecendo. Eu podia olhar lá fora. E eu acho que o livro faz isso. Ratos e Homens entra na minha lista de tops. Não é, gente? Então, a minha última pergunta era: vocês indicariam Ratos e Homens? Querem falar assim, em um minutinho, por que indicariam? Eu indicaria, eu acho que por tudo isso que nós falamos, mas principalmente por a gente conseguir fazer essa correlação com o nosso dia a dia e essa possibilidade de olhar para o outro, tirar o centro da nossa vida do nosso próprio umbigo, né? Tu perguntou em algum momento se ele tinha escolha. Nós temos muitas escolhas, sempre, permanentemente, o tempo todo. Ele poderia não ter, né? Que ele fala durante o livro que a tia dele deixou esse legado, vamos dizer assim, né? Ele poderia simplesmente ter virado as costas e ido embora. E não foi o que ele fez, porque fala muito de quem ele é, né? E eu acho que isso a gente tem permanentemente escolhas. Então, eu indicaria pelo simples fato de que a gente consegue correlacionar muito com o nosso dia a dia e com essa necessidade de olhar para além do nosso próprio entendimento e da nossa própria necessidade diária, né? E eu acho que por isso que é tão lindo ser mãe. Eu acho que o papel de mãe nos obriga a tirar o foco da nossa vida de nós mesmas, né? Então, eu acho que só por isso, né, independente da história em si, mas o que a história traz, eu acho que já seria uma super indicação. Eu indico, né?
porque acho que é uma obra antiga, mas é tão atual, acho que ela, inclusive, nunca vai deixar de ter uma atualidade, né? E com os personagens que a gente identifica no nosso dia a dia, muitas pessoas parecidas, né? Serve como análise para qualquer um que lê essa obra aí, maravilhosa. Eu indicaria por ela ser surpreendente, né? Ela ter esses elementos de mudança, né? Tá num curso, não é bem mudança, tá num curso e acontece uma coisa que a gente não está esperando, né? A gente tem uma surpresa, né? Em vários momentos, né? Vocês acham que Jorge amou? Foi amor? Eu tive a impressão que foi amor, que foi compaixão. Acho que sim. Ele tinha amor pelo Lênin, acredito. E mesmo até o fim foi amor, né? Eu acredito que o que move isso é amor. Foi Entendeu? um ato, Pra tu foi um permanecer ato de ali. amor. Se tu Foi um colocar ato. a tua vida de lado em prol do outro, no meu entendimento, é um ato genuíno de amor. E aí aquela conversa que hoje em dia a gente escuta muito, né? Que amar não é sentimento, é uma decisão, né? A gente decide amar, acorda decidindo amar e permanecer. Então, permanecer é amar, no meu entendimento de amor, assim. Então, eu acho que só o amor, entendeu? Não tem nada mais que iria fazer ele permanecer ali. Porque ele poderia não permanecer e ele permaneceu. Até no final. Diariamente. Diz que amar é verbo, Bruna. Amar é verbo. E eu achei que ainda no final foi verbo. Eu te amo. Né? Imagina, continue imaginando. Foi assim, muito bom. Meninas, que delícia, que privilégio estar com vocês mais uma vez. Eu já posso contar aqui o próximo livro, qual vai ser, pra gente que já leu? Vai ser o Capote. Depois vocês busquem aí. O Capote é do Nikolai Gogol. E ele vai trazer, eu acho que vai levar a gente para um mundo bem diferente do que a gente tinha vivido aqui, mas obrigada por estarem aqui. Foi muito bom. Tchau, boa tarde. Até a próxima. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Sim, Obrigada. boa tarde, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Obrigada, gente.